chegou a hora de falarmos sobre as ações internacionais para investir em setembro. Para falar sobre a carteira deste mês, estamos aqui com o Enzo Pacheco. Enzo, tudo bem? Obrigada mais uma vez pela participação. Fala, Paulo, é sempre um prazer estar aqui no Onde Investir. Em agosto, a gente teve uma boa sinalização de Jerome Powell sobre o corte de juros. Isso fez ali os índices também, as ações internacionais, americanas principalmente, ali atingirem suas máximas. Isso aí pode continuar para setembro? Quais são os riscos envolvidos? Paulo, a gente viu uma mudança do Jerome Powell em relação à última declaração dele, quando ele divulgou a política monetária no final de julho, e grande parte dessa mudança foi que houve uma piora significativa no mercado de trabalho. Então, a gente teve agora, no final do mês de agosto, o simpósio lá de Jackson Hole, é um simpósio de política monetária, ele é acompanhado por banqueiros centrais do mundo inteiro, e lá o Powell ele fez o discurso, e ele deu essa afrouxada no discurso dele, ele estava com uma visão muito hawkish, muito a favor de manutenção de juros, para um discurso um pouco mais dovish, falando que, ok, a inflação ainda pode ser um problema, mas o mercado de trabalho vem piorando consideravelmente nos últimos meses. Vamos lembrar, o último dado de emprego, o pior nem foi o dado em si do mês, foi a revisão dos meses anteriores. Então, isso reacendeu as expectativas dos investidores de um possível corte de juros, agora em setembro, de 0,25 ponto percentual, algumas apostas até indicando um corte até maior, de 0,5. Mas, ao que tudo indica, se vier o corte, deve vir de 0,25 mesmo. E aí, como você falou, isso fez com que os ativos de risco se beneficiassem, principalmente aquelas empresas de menor capitalização. Então, quando a gente vê a performance no mês, quem se beneficiou mais foi o Russell 2000, o Russell 2000, que representa as 2.000 menores empresas de capitalização nos Estados Unidos. Subiu ali por volta de 5%, 6%. O S&P ficou com uma alta de 1%, 2%, mesma coisa do Nasdaq. Então, com essa perspectiva de corte, como essas empresas dependem mais de financiamento, de empréstimo para poder crescer, elas acabam andando muito mais do que essas maiores companhias. Mas também se beneficiaram, as grandes empresas nesse período. Por mais que as pequenas tenham se beneficiado, claro, o foco fica muito ali nas Big Techs, que também ali conseguiram ganhos neste mês de agosto. Mês passado, você tinha falado sobre esse aumento de posição justamente nas ações de tecnologia. Esse posicionamento continua para setembro? A gente mantém uma posição importante de tecnologia. A gente teve a temporada de resultados no final do mês passado também. As Big Techs mostraram bons números e estimularam ainda mais aquele trade de inteligência artificial, porque o CAPEX, as projeções de investimento dessa companhia aumentando trimestre após trimestre. Isso significa mais chips, mais infraestrutura. E aí depois, quando a gente viu, inclusive, o resultado de NVIDIA em agosto, reforçando essa visão, os números vieram acima do consenso de mercado, crescimento de mais de 50%. A perspectiva que ficou com o resultado de NVIDIA é que ainda tem gás nessa tese de tecnologia. A própria ação da NVIDIA está ali um pouco segurando nos últimos dias, mas acabou se espraiando para outros players do segmento. Outros fornecedores de infraestrutura menores, outros fornecedores de chip acabaram também surfando. Então, eu acho que sim, é importante a gente ter uma exposição em tecnologia, mas não só tecnologia, Porque se você for olhar por valuation, o Nasdaq, o S&P, ele está negociando acima da sua média histórica de 5, 10 anos, o que poderia sugerir uma realização no curto prazo. Então, assim, a gente tem que ter uma exposição em tech, porque IA continua forte, mas não só tech, porque numa eventualidade de uma realização, esses papéis podem sofrer um pouco mais. O grande questionamento de NVIDIA é justamente se ela vai continuar com esse crescimento exponencial. Isso acaba segurando, então, ali vamos dizer assim, a manutenção ali da alta das ações? Paulo, NVIDIA, ela foi a primeira empresa a atingir a marca de 4 trilhões de dólares. Se você perguntasse para qualquer pessoa 5 anos atrás, falasse que NVIDIA poderia valer 4 trilhões de dólares, ninguém falaria que seria possível. As empresas, quando elas estão nesse momento assim, de uma grande mudança tecnológica, grande inovação, a gente até tem dificuldade, às vezes, de saber qual é o real valor que aquela companhia pode ter, porque, como eu falei, a demanda por inteligência artificial era uma que aumentou exponencialmente nesse período. Então, a cada resultado da NVIDIA, ela fala que ela vai conseguir manter uma taxa de crescimento de 2 dígitos. Ela anunciou que para o próximo trimestre, a expectativa é de uma receita da ordem de 54 bilhões. Ela vai manter uma taxa de crescimento acima de 50% por 10 trimestres consecutivos. E, assim, não parece que vai desacelerar tão fortemente essa demanda. Então, assim, fica até difícil a gente falar, a NVIDIA vale 2 trilhões, vale 4 trilhões. Tem gente falando que ela pode valer 10 trilhões. Porque, de novo, ela está ali, ela é a vanguarda da tecnologia de inteligência artificial. Então, não tinha nenhuma empresa para a gente utilizar como parâmetro nesse segmento. Então, assim, obviamente,
tudo que sobe muito rápido, e a NVIDIA é um caso, inclusive, em 2025, as ações agora estão subindo cerca de 30%, mas se você for pegar desde a mínima do tarifaço ali em abril, as ações sobem mais de 100%. Então é natural que em um momento a ação ela fique de lado, caia um pouco, mas assim, isso não significa que a tese deixou de ser válida. É só que tem que ter uma certa consolidação, né? Nada vai crescer infinitamente, né? Como eu falei, as próprias ações da NVIDIA, que no começo do ano eram altamente demandadas, os investidores tinham uma perspectiva positiva, elas foram capazes de cair 50% na época do tarifaço. Então, assim, mas de novo, isso não impede que a ação continue se valorizando. Talvez tenha que gastar um pouco mais de tempo, né? Mas a NVIDIA não está na carteira de BDRs. A gente não conseguiu pegar a tese de NVIDIA, mas a gente tem algumas proxies, né, de NVIDIA. Então, no mês passado, a gente tinha colocado ações da TSM, que é a principal fabricante de chips para a NVIDIA. A gente manteve para esse mês, né, a ação ficou um pouco parada, mas, de novo, né, se a gente tiver essa demanda continuando de NVIDIA, TSMC vai se beneficiar e a gente acha que a gente pode capturar valor. TSMC, ela negocia historicamente a múltiplos bem menores do que a NVIDIA. Tem lá as questões de ser uma empresa de Taiwan, que pode sofrer questões geopolíticas com a China, mas dada a importância da companhia, dada a capacidade de crescimento dela, eu acho que é uma tese super interessante, mesmo com a alta que ela já teve no ano. E para a carteira em setembro, o que você pode destacar para a gente agora que está começando o mês? Eu aproveitei para setembro e a gente fez algumas alterações, acho até mais do que a gente faz normalmente para a carteira. Aproveitou a alta de alguns papéis, por exemplo, a gente reduziu as ações da Berkshire, eu acho que tem que ter na carteira ainda. A gente reduziu marginalmente, né? Era uma posição de 15%, a gente colocou para 10%. Teve uma alta boa, né? Saiu ali dos $460 para $500 a ação, não a BDR, mas a gente usa normalmente a ação para fazer uma análise mais elaborada das teses. A gente reduziu o papel, a gente acha que ainda tem espaço para se valorizar, mas a gente preferiu reduzir 5 pontos percentuais para colocar em Novo, que também tinha sido uma adição no mês anterior, Novo Nordisk, que é a fabricante do Ozempic. Ela foi a melhor ação da nossa carteira nesse mês, subiu mais de 14%. A gente tinha falado lá atrás, né? Uma ação que cai tão forte, igual o Novo caiu há 2 meses atrás, a tendência era ter um repique, uma retomada, mesmo que breve, no mês seguinte. E a gente conseguiu capturar, mas ainda assim o papel continua descontado na nossa visão. É uma empresa que ainda tem uma marca super importante, ela tem uma capacidade de fornecer o produto dela ao redor do mundo. Então, a gente acha que pode ter um espaço ainda para recuperação. Então, a gente preferiu reduzir um pouco o risco de Berkshire, que subiu bem, e quando você olha o indicador técnico, talvez esteja um pouco esticado, e aumentou a nossa posição de Novo, achando que pode continuar esse aumento, né? Acho que até no vídeo anterior eu tinha comentado que Novo podia ser um pouco mais de trade do que fundamento. Continua sendo trade, mas eu acho que ainda tem um pouco mais para a gente tirar desse trade no mês de setembro. Você conferiu algumas das recomendações para o mês. Para receber o relatório completo com todas as indicações, só clicar no link da descrição de graça para você.